Bom dia a todos, dando continuidade às palestras, né, do UFMT Portas Abertas. Nós teremos agora uma palestra com a professora Ana Martins Morita, professora do Departamento de Estatística da UFMT, cujo título é Descobrindo a Estatística. Então, espero que vocês aproveitem, aprendam bastante a respeito da estatística, que é muito útil, né? Ainda mais nesses momentos que nós estamos vivendo, de informações, de dados. E eu gostaria que, ao longo da apresentação da professora Lia, vocês pudessem mandar perguntas a respeito do que ela vai falar, ou alguma curiosidade que vocês tenham ou queiram saber, né, a respeito da estatística. Então, fique à vontade, professora. Isso, obrigada, professor Júnior. Então, eu coloquei esse título aqui, Descobrindo a Estatística, né? Porque, às vezes, tem essa questão do medo, né, dos estudantes em estudar estatística, em conhecer a estatística, né? Comentando um pouquinho, eu coloquei lá no chat de onde a gente comenta, eu coloquei um formulário Google para vocês responderem. É uma pesquisa. Então, a estatística tem tudo a ver com a pesquisa. Lá você tem as perguntinhas para você responder, o nome é opcional, e você vai colocar alguma coisa sobre série, sobre gostar de doces, gato, cachorro, coisas divertidas. Então, a estatística, ela pode ser divertida também para a gente. Então, a estatística, pensando que para os estudantes aí do ensino médio que tenha, né, essa matéria no seu componente curricular, e para os professores também da rede, de valorizarem, né, de estar explorando esse campo, né, de forma divertida e depois mais aprofundada também, se for de interesse, né, procurar chamar as pessoas para gostarem da estatística. E aí também para quem os formados, estudantes já formados e também calouros na universidade, despertarem o seu interesse pela estatística, não em fazer o curso propriamente, mas em poderem usar a estatística em suas áreas, tá? E aí a gente tem o curso também para quem se interessar. Então, atualmente, a estatística é fundamental no mundo contemporâneo, né? As decisões que são influenciadas pela estatística, né? Então, você vê, por exemplo, na mídia, a gente vê pesquisa eleitoral, pesquisa de opinião, né? Em tempos de pandemia, a gente também vê muito sobre estatística e modelos matemáticos. Por exemplo, aquela questão da curva, né, do achatamento da curva, tem a ver com matemática e estatística. Então, ela está cada vez mais acentuada, e na sua profissão, né, nas profissões, quando se usa a estatística, ela passa a ser uma ferramenta útil para tomar de decisões, né, para tomar decisões sábias e gerando lucro ou gerando também recursos, também nas políticas públicas, utiliza-se estatística, né, pelo dinheiro e também nas questões gerais do bem-estar. Então, a gente tem a estatística aplicada às várias áreas, né? No caso da medicina, a gente tem quando vai testar um novo medicamento, por exemplo, né, para verificar se ele é eficiente comparado com outro tratamento já utilizado. Na biologia, a gente tem sobre as espécies, quando a gente está estudando as espécies, a gente também tem a ver com estatística. Meio ambiente, economia, agricultura, são muitas áreas que são aplicadas, né, nas finanças, até na arqueologia, porque a gente calcula probabilidades no campo da estatística, né, que é probabilidade e estatística. Então, nós podemos, por exemplo, dizer sobre quantos anos se encontrou um certo, quando está fazendo pesquisa de ossos, né, por exemplo, podemos fazer uma estimativa de anos que aquela espécie viveu num certo local, um exemplo.
E aí a gente tem nas situações do dia a dia que nós convivemos com o pensamento estatístico. Às vezes nós não pensamos que é estatística, mas estamos aplicando sem saber. Então, por exemplo, na hora que a gente vai sair de casa, quando temos um trânsito, em situações de trânsito, qual seria o melhor momento para sair de casa, né? Então, qual seria a melhor hora? A gente está pensando num horário ótimo, em situações de incerteza em que temos que tomar decisões. Sobre as roupas que vai usar, por exemplo, você vai sair, se você não sabe qual vai ser o tempo, né? Então, tem a ver com previsão do tempo, de quando a gente vê na TV, tem as previsões semanais, né? Para isso, para calcular as previsões, a gente precisa de ter os dados dos meses anteriores para poder fazer uma estimativa. E também a gente tem um exemplo clássico quando a gente está pesquisando na internet hoje em dia. Então, a gente está pesquisando sobre hotéis, né? Onde que eu vou me hospedar? Tem bastante variabilidade, né? E eu vou estar pesquisando sobre os preços. Qual será que é o melhor momento para fazer uma reserva, né? Ou para comprar uma passagem também pode ser aplicado, né? E aí a gente tem também nos que a gente chama feed de notícias ou algoritmo do Facebook, né? Quando você começa a pesquisar sobre um determinado assunto, que nem, por exemplo, eu estava pesquisando sobre ração para o meu cachorro. Aí nos próximos dias começam a aparecer essas notícias também para mim, porque foi verificado o meu perfil e que eu tenho interesse por aquele tópico, né? E aí vai me auxiliar, né? Auxiliar tanto o consumidor quanto a pessoa que quer vender para estar tendo esse contato personalizado. Aqui a gente tem um exemplo banco de dados. Então, estatística, banco de dados, né? A estatística, ela só existe com dados, pesquisa, né? E aqui nós temos um exemplo simplesinho, que é uma planilha em Excel. Eu fiz o print aqui da tela de uma planilha em Excel, que é um início para se aprender estatística. Então, pegamos uma planilhinha, essa planilha é de resultado de uma pesquisa de 3.141 empregados de uma empresa. Então, pesquisa, eles tiveram que responder sobre qual setor de que são dentro dessa empresa, sobre o tempo em que estão atuando nessa empresa, o sexo, se tem ou não companheiros e o número de filhos. Então, é muito parecida com a pesquisa que eu passei para vocês no questionário Google, porque online, né, os questionários Google ajudam muito a gente a fazer as pesquisas de opinião e perfis. Então, aqui a gente tem uma estatística descritiva, que nós chamamos, em que a gente vai tirar uma foto. A gente chama de foto. Aqui, só voltando aqui, essa planilhinha, são de 3.141, tá? Só que aqui eu tirei uma foto a partir da linha 38, ó. Eu congelei a primeira linha, que é do nome, né, da pergunta, de qual setor que é, o tempo, e aí eu tenho as linhas aqui, ó, só consigo ver nessa fotinha as linhas de 38 a 49, tá? Mas eu tenho 3.141 linhas, que são indivíduos, que são pessoas que estão participando dessa minha pesquisa, que responderam a um questionário. E aí eu vou, com base nesse banquinho de dados que a gente chama, do Excel, dá para fazer um resuminho, que é uma foto no caso da minha empresa. O que está acontecendo com a minha empresa? Então, eu tenho 286 indivíduos, né, que são do setor administrativo, da engenharia, 1.325, e assim por diante, e eu tenho uma soma de totais com as suas frequências relativas, que são as porcentagens. Então, na estatística, a primeira coisa que a gente aprende na estatística descritiva é construir uma tabelinha de frequência. Nesse caso, a gente tem aqui os setores em que a pessoa trabalha dentro da empresa, né? Então, é uma tabela de frequência por setores.
já me dá uma informação geral, uma foto do que está acontecendo. E a distribuição por sexo, eu vou então verificar o que está acontecendo. Então, a maioria é do sexo masculino aqui, né? Vou pegar as contagens com as porcentagens. Então, é uma maneira de começar a fazer ver o que está acontecendo com o meu banquinho de dados. Pode servir para qualquer banquinho de dados. Você pode pegar o Excel, criar fazer uma pesquisa sua para brincar, por exemplo, ou preencher no Excel, brincando com dados, preenchendo nas colunas e fazendo a sua tabela de distribuição de frequências. Depois, que a gente chama da variável companheiro, que na estatística a gente chama de variável, né? Então, o que está acontecendo? As pessoas responderam sobre ter ou não o companheiro. Então, verifiquei que 2.200 pessoas têm um companheiro e 941 pessoas não têm. Aí eu vou colocar os totais e as frequências relativas. Então, eu vou tirar uma foto sobre o que está acontecendo. E aí, a parte gráfica é a parte em que a gente vai apresentar os resultados, né? Então, é a parte que a gente vai interagir melhor com o público, né? Quando a gente faz as figuras. Então, para os professores, por exemplo, explorar essa parte das figuras, né? Nesse caso aqui, é um gráfico que a gente chama de setores ou gráfico de pizza. Então, nós pegamos aquela tabelinha lá que estava só com os numerozinhos e foi mostrada através de um gráfico coloridinho, tem muitas coisas que dá para explorar, tá? Então, a gente pode explorar de uma forma para ficar simples para o usuário ver, né? No caso, os alunos, e eles podem brincar. Então, no caso, desenhar à mão, a gente pode, para brincar, mas a gente usa os programas, que nem a gente usa o Excel, e depois, mais para frente, a gente usa alguns programas específicos para poder fazer resumos de dados. No caso, esse gráfico aqui foi feito no software R, que é um software livre, e tem muitos manuais na internet para poder aprender. Então, no nosso projeto, lá na UFMT, nós temos ensinamos para os nossos alunos, né, sobre as ferramentas estatísticas através de softwares, e também a gente vai nas escolas para divulgar esses conceitos e ferramentas. Na figura 2, foi construído também um grafiquinho simples, né, que é a distribuição aqui por sexo, no gráfico de pizza. Então, é uma forma simples de você explorar. Também sobre ter ou não companheiro. E aqui o gráfico de barras. Então, tem o gráfico de pizza. E o gráfico de pizza, que era, por exemplo, para sexo ou ter ou não companheiro, né? Que a gente chama de variável qualitativa, qualidade, né? Então, ele está respondendo sobre sexo feminino ou masculino, sobre ter ou não companheiro. Agora, nessa daqui do gráfico de barras, estou respondendo sobre o número de filhos. Então, é uma quantidade, né? No caso, eu estou contando o número de filhos. Então, são aqui 19,5% não tem nenhum filho. 19,7% tem apenas um filho. 19,9% tem 2, e assim por diante, sendo que a soma sempre tem que dar 100%. E aí a gente tem vamos dizer que o primeiro gráfico, que é mais específico, né, para a estatística. Já vem aquele conceito, mas só o nome já é mais complicado, histograma, né? Então, a gente tem os gráficos de pizza e de barras, dá para fazer no Excel com facilidade. Aí, esse histograma já envolve a distribuição de frequência em classes, né? Então, já é um conceito mais aprofundado. Mas ele é de fácil visualização no sentido de interpretação. Então, aqui, ó, nós temos o tempo de empresa, que são muitos valores do nosso questionário. Então, não foi possível colocar aqui no gráfico de barras, não foi interessante colocar nesse gráfico. Então, foi mais interessante
nós representarmos por retângulos, cada retângulo está representando a proporção com que as classes, que são as faixas de tempo de empresa, aparecem no meu conjunto de dados. Isso daqui ele serve para idade, para peso, por exemplo, quando a gente está vendo lá do IMC, né, do Índice de Massa Corpórea, a gente vai analisar as faixas de IMC para dizer se está abaixo do peso, peso normal, ou acima do peso, ou obeso. Então, a gente precisa dividir em faixas, que é diferente aqui desse gráfico aqui, em que tem 0, 1, 2, 3, 4, só tem 5 valores de número de filhos, não teve ninguém que teve mais do que 4 aqui. E aqui, quando eu tenho muitas informações, muitos valores de quantidade de valores, então eu divido em faixas de tempo, ou faixas de peso, faixas de IMC, né? Para verificar e tirar conclusões, se ele está baixo peso, né? Ou normal, ou obeso. E aí a gente tem um resumo descritivo, que é uma tabelinha do tempo de empresa aqui, ó. Eu vou tirar a média. Então, a maioria a média do tempo de empresa de todas as pessoas deu 2,9. A moda, que é o valor em que mais aparece, então, o mais frequente é 1,24. A mediana é a que divide, então, o meu conjunto de dados em duas partes. Então, 50% das pessoas tem até 2,3 anos de empresa. E, ou se não, mais do que 2,3 anos de empresa, também vai dar 50%. E aí eu tenho o mínimo aqui, que é valor quebrado, né? Você vê que esses valores aqui são quebrados, eles não são inteiros. Por isso que nós consideramos a possibilidade de dividir em faixas. Nós chamamos não são números inteiros, então podem ser números racionais ou reais, para a gente fazer essa análise de dividir em faixas. E o valor mínimo de tempo de empresa, então, é 0,10, então ele trabalhou 1/10 do ano. O máximo, 19,8, é aquela pessoa mais veterana na empresa. E aqui, então, você vê até aqui, ó, estatística descritiva. Estou descrevendo os dados através de gráficos e tabelas. Aí vem o primeiro conceito aqui, que é o teste mais, vamos dizer, o primeiro teste que aparece na estatística, que é o teste Q quadrado. Então, nesse teste Q quadrado, está sendo relacionado o sexo das pessoas com os setores. Então, por exemplo, nessa empresa, 203 pessoas são do setor administrativo e feminino. 287 pessoas são do setor da engenharia e feminino, e assim por diante. E aí nós fazemos um teste, que chama teste Q quadrado. Então, analisando as frequências dessa tabela, nós verificamos um valorzinho aqui, que a gente chama de valor P. Em inglês, a gente chama de p-value, e o p-value é de muito interesse nas pesquisas estatísticas. Então, nós queremos verificar se um tratamento é efetivo, né? A gente vai querer o que calcule esse p-valor. Então, esse p-valor aqui, para calcular, aí envolve conceitos de probabilidade e distribuições de probabilidade. Então, já são conceitos mais aprofundados que a gente aprende a nível superior. Então, até aqui, ó, só voltando aqui para vocês verem, o banquinho de dados, ó, o banquinho de dados dá para vocês fazerem a nível médio. Fazer uma tabelinha de frequência dá para fazer, né? No Excel a gente pode fazer, ou testar alguns softwares que nem eu falei, do software R, que é gratuito. Esse daqui são conceitos de nível médio, né? Ó, frequência, tabela de frequência. Um gráfico de pizza é possível fazer também, tá? São conceitos que nós estudamos no ensino da educação básica no nível médio. E aí, o histograma, aí ele já é a nível
mais superior, um nível mais avançado para a gente aprender na faculdade. Esse daqui do tempo de empresa, esse daqui a gente aprende a média, a moda mediana no ensino médio. E aí o teste quadrado já é a nível superior, a gente aprende na faculdade, então, não é só no curso de estatística, tá? Vários cursos que aprendem também, que nem agronomia aplica muito estatística, então eles aprendem o teste quadrado, tá? Então, vou verificar se existe, eu vou dar a resposta para vocês, tá? Porque são conceitos bem aprofundados, né, a nível superior. Então, eu vou dizer assim, olha, nesse conjunto de dados, existe sim relação entre o sexo existe uma associação entre o sexo e os setores, tá? Significa que eles não estão distribuindo de forma igualitária, está tendo, as frequências não se distribuem de forma igual entre os diferentes sexos. Então, existe uma associação entre a variável sexo e o setor. E aqui, da mesma forma, existe uma associação entre o setor e ter ou não companheiros. Então, para calcular esse teste, a gente verifica as frequências observadas e esperadas. Então, mas teste quadrado, tá? Tem muito material falando sobre isso. então, é o primeiro conceito que a gente aprende, assim, o conceito mais simples que a gente aprende para calcular o valor P, tá? E verificar uma diferença significativa entre os grupos. Então, houve uma associação aqui. E aí, esse foi só, assim, digamos que uma introdução, né? Para vocês verem que dá para fazer bastante coisa a nível médio. E aí, iniciando aqui nesse valor P, seria nível superior, nos cursos da universidade. E aqui eu deixo meu contato, o meu Gmail, a página aqui da UFMT, do Departamento de Estatística, lá vocês podem acompanhar as novidades. Então, dentro da universidade, a gente faz vários eventos e também a gente procura ir nas escolas e nos municípios do Mato Grosso para estar divulgando. E no Facebook, a gente tem a nossa página do Facebook do curso de Estatística, tá? E agora, só voltando à pesquisa, eu vou só mostrar aqui o questionário Google para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver. Então, aqui, ó, esse questionário Google é o que eu mandei para vocês preencherem, tá? Teve 9 respostas até agora, tem aqui na abinha. Então, a gente vai esperar, tá? Mais pessoas responderem. E depois, ou no período da tarde, ou a gente deixa no menu aí do site as conclusões desse questionário, tá? Daí eu mostro através de gráficos. Então, eu estou finalizando, e aí eu vou ver se tem as perguntas para vocês interagirem. Oi, Júnior. Júnior? Júnior tá aí? Ah, será que ele saiu? Eu vou verificar aqui se o pessoal fez alguma pergunta, né? Então, aqui Pessoal, boa tarde, pessoal. Fiquem à vontade. O pessoal não fez perguntas, então vamos aguardar, né? Para preencher o questionário. E aí a gente mostra os resultados depois. Tá bom? Então, a gente vai finalizar por aqui a transmissão.